Bom, pessoal, bom dia ou boa tarde. Vamos continuar aí nosso estudo do conteúdo calorífico. Agora a gente vai falar sobre trocas de calor nas mudanças de estado de agregação. Então, só lembrando, estados de agregação, sólido, líquido ou gasoso, né? Que também são chamados de estados físicos da matéria. Estado de agregação, quando a gente está falando um pouco mais da organização dessas moléculas, dessas partículas, tá? Então vamos lá, ó, observar essa imagem. Eu tenho uma panela com água em aquecimento e o que está acontecendo aí, né? Qual que é a tendência das substâncias, das misturas? Conforme essa substância, esse composto vai recebendo energia, a tendência é que as partículas, né? Lembra, calor é transferência de energia térmica. Então, conforme o composto recebe esse calor, a tendência é que ele transforme, né? Faça a conversão, ou seja, esse calor vai ser convertido na energia cinética das partículas. Essa energia cinética vai aumentar, ou seja, essas partículas vão ficar mais agitadas, vão se movimentar de maneira mais rápida, tá? Mas o que acontece? Nesse momento em que eu tenho água líquida e pela formação de bolhas aqui, a gente pode perceber que essa já atingiu o ponto de ebulição e ela já começou a se transformar, já começou algumas partículas a passarem para o estado gasoso. Mas o que acontece nesse momento? Ao invés delas transformarem esse calor em energia cinética, elas vão romper algumas ligações, algumas interações, que a gente chama de ligação de hidrogênio. Então, ó, eu vou explicar melhor isso. Então, o que acontece aqui? As bolinhas vermelhas, elas são as moléculas, os átomos de oxigênio. E as bolinhas meio acinzentadas são os hidrogênios. Então, para cada átomo de oxigênio, eu tenho 2 hidrogênios, né? O que acontece? Aqui eu tenho uma molécula e aqui eu tenho outra molécula. Então, o átomo de hidrogênio, ele é eletropositivo, lembra? Ele tem poucos elétrons, então ele é eletropositivo. Enquanto que o átomo de oxigênio, ele é eletronegativo, ele tem muito mais elétrons que o hidrogênio. Isso cria uma espécie de carga parcial na molécula, em que ela vai ter uma parte mais positiva lá perto do hidrogênio aqui e uma parte mais negativa perto do oxigênio. E isso entre as moléculas cria uma interação. É uma interação intermolecular. A gente chama isso de força intermolecular. Nesse caso específico da água, a força intermolecular que existe aqui se chama ligação de hidrogênio, tá? Antigamente se chamava ponte de hidrogênio, vocês podem ter ouvido esse nome aí em algum lugar. Mas atualmente a IUPAC, né, que é a organização que institucionaliza, que fundamenta aí nossos nomes, ela disse que chamamos agora de ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é a força intermolecular mais forte que existe, tá? E ela acontece sempre com elementos bastante eletronegativos. Hidrogênio, normalmente, e elementos bastante eletronegativos, como é o caso do oxigênio. Então, nesse momento aqui, o que vai acontecer com o calor fornecido para essas moléculas? Ele vai ser todo convertido para romper essa interação, para afastar essas moléculas e essa interação ser desfeita, porque conforme essa interação é desfeita, eu tenho as mudanças de estado. Então, vamos observar essa imagem aqui, ó. Eu tenho gelo e as moléculas estão muito bem organizadas, porque essa é a característica dos compostos no estado sólido. Eles têm moléculas bem organizadas. E esse tracejado, olha, ele representa as ligações de hidrogênio entre as moléculas. E essas interações estão bastante fortes, porque as moléculas estão próximas umas das outras e organizadas. Por que o gelo não tem a fluidez da água?
porque as moléculas estão num ponto fixo, vamos dizer assim, né? Como, por exemplo, o gelo, ele vai ter a forma fixa do objeto em que houve a solidificação. Se eu tiro o gelo das forminhas de gelo, ele vai continuar tendo a forma das forminhas de gelo, né? Ele tem aquela forma fixa até ele se transformar em água no estado líquido. Enquanto a água no estado líquido, ela assume a forma do recipiente que vai conter ela. Então, essa diferença se dá pela força dessa interação entre as moléculas. Então, o que acontece aqui? Conforme eu vou fornecendo calor para esse pedaço de gelo, essas interações vão se enfraquecendo, porque as moléculas vão se distanciando, até eu chegar na água líquida, em que ainda existe essa interação intermolecular, mas ela é um pouco mais fraca, por isso a água tem essa fluidez. Então, ó, nesse momento, o que está acontecendo? Todo o calor recebido para a água, pela água, está sendo convertido nesse rompimento, nesse afastamento das moléculas e na diminuição da força dessa interação, tá? Como que calcula a quantidade de calor envolvida nesse processo? A gente vai usar essa fórmula que é bem simples, que é Q, quantidade de calor, como a gente já sabe, igual a M, massa. Por quê? A quantidade de calor, ela é proporcional à massa. Quanto mais massa eu tiver, mais calor eu preciso fornecer para mudar o estado físico da matéria. Quanto menor a massa, menor a quantidade de calor para mudar o estado físico. Vezes L, que vai ser calor latente. O calor latente é o calor envolvido na mudança de estado físico. É como se fosse o calor específico, só que relacionado ao estado físico, vamos dizer assim, fazendo uma relação com a fórmula que a gente viu semana passada, tá? Então, calor latente, eu vou ter calor latente de fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido, e calor latente de vaporização, que é a passagem do estado líquido para gasoso, certo? Então, essa é a fórmula para calcular a quantidade de calor envolvida nessas mudanças de estado. E aí, para eu calcular a quantidade de calor total de um corpo, eu vou juntar as duas fórmulas. Lembra? Essa daqui, ó, se vocês observarem, é a fórmula que a gente tem usou semana passada, e essa daqui é a nova fórmula dessa semana. Onde M é a massa, o C é o calor específico, o ΔT é a variação de temperatura e o L vai ser o calor latente, ou de fusão ou de vaporização, certo? Então, é só aplicar essa fórmula e a gente obtém a quantidade de calor total de um corpo. Então, é isso, pessoal, para esta aula. Eu vou deixar um exercício simples para vocês realizarem. Qualquer dúvida, me encaminhe em e-mails, tá? E a gente vai se falando. Até mais!